Então, pessoal, vamos aqui à resolução da prova, né, do SSA, bem, referente ao ano de 2020, porém essa prova foi aplicada em 2019, mas o ano de ingresso é 2020, então ano passado, né, essa prova foi aplicada. É a segunda fase, né, segundo dia, a prova de Química, é o SSA 2. Então veja, questão 12, né? Com o agravamento da crise econômica no país, algumas famílias passaram a usar madeira com a densidade igual a 0,50, né, gramas por centímetro cúbico como combustível, em substituição ao GLP, gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura dos gases propano, bem, e butano, comercializado em botijões contendo 13 kg, né, da mistura. A madeira é constituída basicamente por celulose, tendo calor de combustão igual a 4 quilocalorias por grama. Então, ou seja, 1 grama de madeira consegue liberar em energia 4 quilocalorias, né? Enquanto o gás liquefeito, né, de petróleo, o GLP, ou seja, o gás de cozinha mais conhecido, tem calor de combustão igual a 6 quilocalorias por grama. Então você já vê que o gás de cozinha é mais eficiente, né, na liberação de calor. Considerando uma família que utiliza toras cilíndricas de madeira com 10 centímetros de raio e comprimento igual a 25 centímetros, assinala a alternativa que indica o número de horas que liberaria nas condições indicadas, aproximadamente a mesma quantidade de calor fornecida por um botijão de GLP. Ele simplesmente quer saber quantas toras de madeira equivaleria a 13 kg de, né? 13 kg de GLP equivalem, né, a quantas toras de madeiras? Essa é a pergunta. Olha, essa questão pode parecer, dar uma aparência que é uma questão complexa. Ela é, mas não em termos de química, tá bem? Veja que ele deu aqui os dados, né? Aí você vai anotando, ó. Todo dado você anota. O primeiro dado que foi dado é a densidade da madeira, né? 0,50 gramas por centímetro cúbico. Depois, ele dá esses dados aqui, ó, gás propano e butano é a composição do GLP, do gás de cozinha, composição química. Aí ele diz que um botijão de 13 quilos, né, de GLP. 13 kg de GLP. Aí veja, outra informação relevante que ele diz é o que? A quantidade, né, de calor liberada por 1 grama de madeira. 4, quilocaloria por grama. Isso aqui é madeira. A energia, né? E o GLP é 6, né, quilocaloria. Aí outros dados importantes que ele dá, ó, ele diz para você considerar toras de madeiras cilíndricas, né? Então veja, é mais ou menos assim, ó, tem essas toras, tá bem? Aí veja, ele dá o raio. Então vamos olhar assim, se eu estivesse olhando a madeira assim, ó, por cima. Então o raio aqui vale quanto? O raio aqui vale 10 centímetros. E o comprimento? Então vamos olhar de lado. Teoria o tamanho da tora, né? 25 centímetros, tá? Esses são os dados e a partir de... E sim, ele dá um dado importante aqui, ó, o valor de π, a letra grega, 3,14. Vocês vão ver por quê. Então eu trouxe aqui a resolução, né? Veja, ele quer que vocês
calcule a quantidade de toras de madeira, né, que equivale a 13 kg de GLP. Então uma tora de madeira a gente pode imaginar como um cilindro. Esse cilindro tem raio, ó, né? Como ele diz lá, o raio vale quanto? 10 centímetros. E o comprimento, que a gente também pode falar em termos de altura, vale 25 centímetros. Tá bem? Então a gente pode imaginar como se fosse um cilindro perfeito. Tá bem? Ele deu a densidade, né? Lembrando que densidade é a relação entre massa e volume. A densidade da madeira é 0,5 ou 0,50 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que 1 centímetro cúbico de madeira equivale a 0,5 gramas de madeira. Tá bem? Aí o botijão de gás é a reunião de 13 kg, é a reunião em termos de composição química do propano e do butano. Ele libera um calor de 6 quilocalorias por grama. E a madeira já libera... A madeira, a composição química da madeira é propriamente, vamos dizer, celulose, hein? E a madeira libera 4 quilocalorias por grama. Veja como é que você vai iniciar essa questão. Você primeiro tem que calcular o volume de uma tora de madeira. Porque a partir do volume, se você tem... Ó, aqui eu tenho um volume, ó, de 1 centímetro cúbico de madeira. Se você calcular o volume de uma tora de madeira, você vai saber a massa, né, dessa tora de madeira. Aí como é que eu calculo a fórmula do volume do cilindro? Eu não sei se é esse ano ou ano passado que vocês calcularam o volume do cilindro. Então, o volume de cilindro é dado por essa fórmula aqui. O volume de um cilindro depende de π, do raio ao quadrado e da altura. A altura a gente também pode dizer que é o comprimento, hein? Bem, C de comprimento. Então, você tendo esses valores, você vai obter o volume. Nós temos, né? Temos o raio, temos a altura, o volume. Então, vai ser 3,14, que é o valor de π, ele dá isso na questão. O raio também ele dá, é 10 centímetros, só que vai ser 10 ao quadrado, hein? 10 elevado à segunda, vezes, né, a altura, que a gente pode falar que é o comprimento, que ele também deu, né? É 25. Então, ó, você vai ter que fazer essas contas aí, hein? Eu aconselho logo, ó, fazer isso aqui, ó, que é a parte mais fácil. Sabe por quê? 10 ao quadrado é igual a 100. Aí vai ficar, ó, 3,14, né, vezes 100. Aí só é você fazer, ó, tá multiplicando duas casas, aí vai ficar 314. Aí você vai ter que multiplicar por 25. Aí isso aí multiplicando vai dar 7.850. Aí veja, a gente não está trabalhando em centímetros. Volume, a unidade de volume sempre é ao cubo, né? São 3 dimensões, então vai ser centímetro ao cubo. A gente já sabe o volume de uma tora de madeira, né? Que tem essas dimensões aqui, raio 10 e comprimento ou altura 25. Aí veja, o que é que a gente vai lembrar aqui? Nós podemos dizer o seguinte, ó. Podemos relembrar o que é densidade. Conceito de densidade. Densidade é massa sobre volume. Ele deu a densidade aí? Deu. É 0,5. Se eu quiser saber 7.850 centímetros cúbicos equivale a quantos gramas de madeira? Eu tenho como saber isso aplicando o conceito de densidade. Densidade de massa sobre volume, ele deu o valor da densidade, 0,5, igual, aí você coloca igual, aí a massa é o que eu quero saber, é a minha incógnita. E 7.850 eu acabei de calcular, é o volume. Aí no lugar de V de volume aqui, eu coloco 7.850. Aí multiplico, ó, meio pelos extremos. Aí, ó, 1 vezes massa da massa igual a 0,5 vezes 7.850. Multiplicando isso aqui, ó, nada mais é, só para a gente raciocinar rápido, 0,5 equivale a você dizer que é multiplicar por 1 meio. 1 meio é praticamente você multiplicar pela metade, né? 1 meio, você está querendo saber a metade desse valor. Para quem não sabe, melhor fazer, hein? Aí arma 7.850 vezes 0,5. Tem que lembrar números decimais, hein, gente?
Sempre lembrar números decimais, como é que se trabalha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Então, ó, multiplicando esses valores dá 3.925, ou seja, 7.850 centímetros cúbicos equivale a 3.925 gramas. Bem, aí acabou por aqui? Não. Veja, uma tora de madeira tem massa de... Uma tora que eu digo que tem essas dimensões, hein? Raio 10 e comprimento 25. Então uma tora com aquelas dimensões anteriores tem 3.925 gramas. Um botijão de gás de 13 quilos. Aí você tem que saber transformar de quilograma para grama. É só multiplicar por 1000, tá bem? Para quem não se lembra, ó, deixa eu fazer aqui. Aí. Vamos aqui para cima. Você tem o grama, aí você tem o quilograma, vou botar aqui, quilograma, aí tem o hectograma e tem o decagrama. Quantas casas do quilograma por grama? Vou andar 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3 do quilograma por grama, da esquerda para a direita. Então vou andar, ó, vou adicionar 3 zeros ao 13, então dá 1.300, né, gramas, tá bem? Então 13 quilogramas é equivalente a 1.000. Opa, eu errei aqui, não foi? Faltou um zero, ó. Seria 13.000 gramas, tá bem? Como tá aqui, ó, aqui eu errei, foi um lapso. Então, por que eu tô fazendo isso? Porque, ó, veja, primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma seguinte... Ele não quer saber. Minha pergunta não foi... Minha não, né? A pergunta da questão é... Um botijão de 13 kg de gás de cozinha equivale a quantas toras de madeira? Nós já sabemos que 7.850 centímetros de madeira equivalem a 3.925 gramas. Não é isso? Então, primeiro, vamos transformar esses 13.000 gramas em energia. Como? Ele deu lá na questão inicial que 1 grama de... aqui é o botijão, hein? Desculpa aí, aqui é o botijão. Aqui é o valor do botijão. 1 grama de gás que está contido dentro do botijão equivale a 6 quilocalorias, né? Então 1 grama de gás libera 6 quilocalorias, tá bem? Se 1 grama de gás libera 6 quilocalorias, aqui eu errei de novo, não foi? Faltou um zero. 13.000 gramas de botijão vai liberar quanto? Então, ó, é simples você fazer, né? Você vai multiplicar 6 por 13.000. Aí multiplicando 6 por 13.000 vai dar 78.000 quilocalorias. Então, ó, 13.000 gramas de gás libera 78.000 quilocalorias, ok? Então eu tenho que encontrar quantas toras de madeira vai gerar 78.000 quilocalorias. Você está notando que essa questão não tem muito de química em si, conceitualmente. Na verdade, quando eu peguei essa questão, eu esperava que ele cobrasse conceito de termoquímica, que tem um conceito aqui, né, de termoquímica, que é a questão de liberação de calor, né, tá bem? Energia, isso é um assunto de termoquímica, vamos dizer assim. Mas essa questão aqui não precisa tanto você saber termoquímica, hein? É uma questão aquela só para assustar, é mais matemática e regra de 3 aqui. Então eu já encontrei aqui, ó, 13.000 gramas de gás contido no botijão equivale a 78.000 quilocalorias, bem? Aí vamos fazer a seguinte transformação. Eu não calculei a massa de uma tora de madeira. Eu vou pegar a massa de uma tora de madeira e vou saber
quantas quilocalorias ela gera, sabendo que foi dado lá no início da questão que 1 grama, né, de madeira libera, tá bem, 4 quilocalorias. Se 1 grama de madeira libera 4 quilocalorias, 3.925 gramas de madeira irá liberar quanto? Antes que eu me esqueça, isso aqui é uma regrinha de 3, hein, gente? Meio pelos extremos, aqui também, ó, meio pelos extremos. Aí eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 3.925, aí dá 15.700 quilocalorias, porque, ó, y vezes 1 dá y. 4 vezes 3.925, aí vai dar 15.700 quilocalorias, tá bem? Então veja, 13 quilos de botijão de gás, né? 13.000 gramas de gás liquefeito, que é formado pelo propano e butano, liberam 78.000 quilocalorias. Já 3.925 gramas de madeira liberam 15.700 quilocalorias, tá bem? O quanto é que eu estou afastado? Ó, isso aqui equivale a 1 tora, viu, de madeira. 2 toras vai valer quanto? O dobro disso aqui, né? Então o que é que eu fiz, ó? 1 tora libera 15.700 quilocalorias. X toras de madeira irá liberar energia equivalente a 78.000 quilocalorias. Vocês notaram aqui a relação meio pelos extremos, a relação como é? Para quem ainda está na dúvida, simplesmente você vai fazer, ó, 78.000 dividido por 15.700, tá bem? Se é uma resposta mais direta, aí vai dar aproximadamente, né? Seria o símbolo aqui, aproximadamente 4,98 toras. Só que a resposta, né, não tem. Aí você arredonda. Você arredonda para o inteiro mais próximo. 4,98 toras equivale a quê? A 5, né? Então, ó, letra D. Tá bem? Então essa questão aí surpreendeu na questão assim que eu pensei a princípio que ia cobrar algum conhecimento de termoquímica, mas não. Muito obrigada, pessoal, né? Deixa eu